Oi, oi. Tô vendo que a minha irmã entrou também, querida. André, cadê você? Não tô vendo o André. Alguém. Deixa eu ver aqui. Achei. Guardar um pouquinho, ele já tá entrando. É muito assunto pra falar. E olha que a gente nem falou de sono, que é tão importante. Mas é isso mesmo. Como a gente estava comentando, né? Esse assunto não termina, né, gente? E vocês devem ter muita experiência também para contar, né? André, não está entrando ainda. Voltou, Oi? né? Voltou, Voltou. voltou. Ótimo. Bacana. Alguém comentou aí, Michel, do MDT durante a semana. Parece que Hum. vai ter algum curso especificamente ligado a isso. Deixa eu ver parece que isso, né? O MDT não foi formatado há um movimento. Não sei, alguém comentou que parece que ia ter um curso voltado para isso. Eu não me lembro, alguém me recorda, alguém comentou isso em algumas lives aí. Né? Pode responder aí, Michele. Qual que é o percentual que você tem de sua prática clínica de dor crônica? Você tem mais ou menos essa ideia? Ah, deve ser 70-30. 70 dor crônica e 30 traumas e eu atendo muita gente do esporte também, né? Então, Bacana. aí fica mais agudo os traumas e mas a grande parte acaba sendo paciente crônico mesmo. Crônico com aquela definição tradicional de mais de 3 meses de dor, né? Seria Certo. isso. É só relembrar o pessoal aí, né? A gente está na live do Método Mackenzie, um grupo de WhatsApp, tá? Não é do Instituto. É continuidade aqui. Michele está falando sobre dor crônica, a gente falou de algumas situações. Importante lembrar também, Michele, que assim, tudo que a gente está falando são de autores que, né, essa parte, né, do MDT e da Docrum, são autores que já publicaram sobre isso, né? Então vamos agradecer publicamente aqui todo mundo que está estudando aí, o pessoal da Pennstorm, o pessoal da Uhum, Unicid, tem o pessoal agora do Choosing Wisely em Brasil, que, né, que já até falou aí sobre a dor lombar crônica, o pessoal que faz os congressos aí, né, o Rodrigo, o Pesolato, o Edmu, o Ney. Então, assim, a gente cita uma pessoa, acaba esquecendo outras, né? Mas, assim, esses dias eu ouvi o André, que é o Mansano, que é lá da Singular de Campinas, ele falando da importância da físio. Como que realmente isso mudou, isso é bom, né, Michelle? Então, a fisioterapia, ela uhum, entrou para não sair também. E é importante também a gente entender que nós somos parte de uma equipe. Não é fácil, eu queria ter a sua opinião sobre isso, como a gente lidar com essa equipe multidisciplinar, que ela é muito bonita na teoria, e na prática, às vezes, não acontece da forma que a gente gostaria da equipe multidisciplinar. uhum, Especialmente, a gente está falando sobre dor crônica, né? uhum. Olha, no meu caso, eu já tive situações muito boas, sabe? Assim, de parcerias, cara, preciosas, assim.
Já tive contato, contextos em que havia assim uma troca tão grande que o médico ele realmente tinha uma postura de compartilhar a decisão ao rumo, né, que ele deveria tomar com relação àquele paciente. Já tive situações em que, depois principalmente de ver a masterclass lá com o Hans, a respeito de radiculopatia, né, quando cheguei em Foz, procurei aqui uns colegas, né, uns médicos e criamos aí uma interação maior a respeito disso. No curso de medicina que tem aqui na Unila, também começamos uma interação para uma equipe multidisciplinar de educação, né, relacionada ao processo de dor. E assim, a gente está evoluindo, né? Acho que ainda temos muito que crescer nisso, temos muito que andar. Mas uma coisa que eu aprendi depois de 16 anos de clínica, de profissão, de trabalho, de clínica, e também assim, depois de muitas conversas com o Liberato, é que a gente tem que ter paciência e fazer o nosso trabalho, entendeu? Depois de muito tempo que você começa a fazer o seu trabalho, as pessoas tendem a se aproximar, aquelas que têm afinidade, né, de pensamento, porque quem não tem vai seguir a vida e não vai nem saber que você existe, não tem nem, né, interesse de compartilhar. E tá tudo certo, paciência, tem espaço aí, né? E a vida é assim, faz parte da vida, né? Essas divergências de opinião. Mas o fato é que eu venho vendo que as coisas vão progressivamente melhorando à medida em que você mostra o seu trabalho, em que você faz o seu trabalho, em que você se mostra convencido dos resultados que você tá, né? E ao mesmo tempo, sem querer ser, vamos dizer assim, aquela pessoa que vai resolver tudo, porque a gente sabe que a gente não resolve tudo. A gente sabe que tem situações em que a gente fica de cabelo em pé, entendeu? Os cabelos brancos vão aumentando por causa de Ou determinados perdendo, casos, né? vai Ou vai caindo os caindo, né? cabelos, entendeu? E assim, tem casos difíceis para todo O... mundo, entendeu? Tem Eu casos acho que a que gente pode ser falar. honesto é importantíssimo, né, Michele? O Liberato fala isso. Olha, Dona Maria, eu não consigo resolver o seu problema. É impressionante como essa honestidade ela é importantíssima, né? Exatamente, exatamente. Tanto essa honestidade com o paciente, quanto com aquele profissional que você está em contato, interação. Ó, não sei o que fazer com esse paciente, não responde, ele não tem nada de sinal de melhora, só piora, não tem aquele paciente, o paciente crônico, caótico. Porque tem paciente crônico que, gente, você olha para ele, ele piora. Tudo que você faz piora. Não, aquele paciente é aquele paciente que você já começa a acender a luz de bandeira vermelha. Então, assim, eu tive um paciente desses que, na verdade, o ano passado, de 2019, eu atendi 3 pacientes de um nível muito grave e que, assim, eu felizmente, eu falo que, assim, que a gente tem que ficar muito feliz porque o MDT nos prepara para isso, né? Para o momento de encaminhar o paciente, você ter essa sabedoria. E o paciente, ele estava com um quadro de metástase avançado, né? Assim, tratando coluna por vários profissionais, tomando medicação para coluna. E assim, depois de avaliar a situação, eu falei assim, ó, você tem que sair daqui e ir para o médico, porque a situação tem mais coisa aí para avaliar, tem alguma coisa mais séria. O É. paciente, ele cheira diferente, né? O Liberato falava isso e realmente ele cheira diferente. Ele tem É. um aspecto que você tem que tomar essas providências É para não... interessante que isso é meio intuitivo, né, Michele? Isso é com expertise, né? Isso é meio intuitivo, né? Intuição do profissional, né? Engraçado, você falou uma questão de complexo, paciente caótico. A gente pode fazer uma analogia com o que está acontecendo agora, Michele, com a pandemia, assim,
que é uma situação parece que muito Várias, né? complicada, né? A gente consegue fazer uma associação quer dizer, Então, porque cara, parece que não tem solução, né? Então, assim, é uma você sabe situação simples, que caótica, eu né? comecei recentemente, ainda é muito novo, eu quero aprofundar mais sobre isso. Não dá, não poderia aprofundar muito aqui hoje, mas eu comecei a estudar um pouco sobre uma espécie de uma modalidade de pensamento, de solução de problemas, chamada KNEF. Essa modalidade de pensamento, ela divide as situações ou os problemas em 4 ou 5 tipos. Tem o simples ou óbvio, né? Então a gente pode pensar aí no nosso paciente, né? Aquele paciente crônico que chega no nosso consultório, por exemplo, você faz lá os testes, faz uma avaliação e você percebe que ele tem ali uma preferência direcional e aí você sabe, aquilo ali já está mapeado, é óbvio que ele vai melhorar. Por mais tempo que tenha, por mais diagnóstico que tenha, a gente sabe que ele vai melhorar. É um Tem bom outra prognóstico. situação que é aquele contexto que chama complicado. Contexto complicado, ele já exige um nível a mais de expertise, né? Então, são problemas mais sofisticados ou mais problemáticos, mais cheios vamos dizer assim, o algoritmo é mais complexo, né? Uhum. Mas ele também é resolvível, ele também tem soluções. Tem um outro quarto item que é o problema complexo. Esse problema complexo, normalmente, causa e efeito não tem relação. E nesse campo de atuação é onde você vai ser muito mais empírico. Você vai ter que estar muito mais atento às experiências que você faz. Você ainda não está pisando em terreno firme. E às vezes tem pacientes que são assim. Que você vai lá, vai para casa, vai tomar um banho, começa a pensar no paciente, ou então acorda de noite pensando no paciente, e aí você pensa um negócio, vai lá, testa e funciona, né? A gente já viu vários casos disso, né? No próprio MDT, o Liberato tem um caso desse com rotação para resolver problema de dor lombar, né? Que era algo que todo mundo considera como um campo que foi uma inovação, né? Então, dentro do nosso sistema, a gente tem também esses casos. Em quarto caso, tem o paciente que tem o paciente, não, tem o contexto, os problemas que são caóticos. O que é o problema caótico? É a hora que você tem uma confusão de fatos diferentes envolvendo níveis diferentes. Então, se nós pegarmos aí o contexto lá de Brumadinho, né, o contexto do Covid, então você tem um contexto complexo, não, caótico, que ninguém pôde prever, tudo imprevisto, né? O caso do Covid, todo dia você tem que estar atualizando os procedimentos, as referências, você não tem guidelines, você não tem, né? E o que que diz, o que que dirige as ações nesse caso é que você precisa ter alguma atitude. Você não adianta, é como se fosse assim, a analogia que eles falam assim, se aparecer um alien na sua frente, você não vai ficar parado, você tem que tomar uma atitude no mínimo de correr, né? No mínimo, para você talvez ter chance de salvar a sua vida. Então, a condição da bandeira vermelha, daquele paciente crítico que pode complicar demais, que pode, sabe, já entra num outro nível de atuação, pode entrar aqui nesse sistema mais caótico. Isso aí ajuda a gente a entender que muitas vezes você quer dar uma solução simples para um problema caótico, isso não vai resolver. Ou então é aquela nossa Verdade. tendência da gente fazer tudo caber na caixa do desarranjo, sabe? Como terapeutas, que a gente quer às vezes espremer coisa que não cabe, coisa que é muito além e que ao mesmo tempo a gente ainda não tem conhecimento suficiente e a gente vai ter que expandir nosso conhecimento, né? E a gente, como terapeuta, é o que eu estava terminando a outra parte, a primeira parte, comentando, que
a gente ter um estado mental de aprendizagem, sabe? De aprender, da gente expandir essa conexão, de ficar mais aberto a aprender. E, infelizmente, nada mais que, pelo menos a mim, me faz ficar nesse estado é querer fazer alguma coisa, ou querer produzir algum tipo de solução para aquele paciente. Entende? Então, você fica ali com o negócio na cabeça. Você fica ali com o negócio na cabeça e às vezes descansa, vai deitar. Por isso que é muito importante a gente ter tempo para a gente estudar, ter tempo para a gente ler, ter tempo para a gente meditar ali sobre os nossos pacientes, sobre os casos que a gente vê. Não só sobre isso, sobre a gente mesmo, enfim, né? Eu acho que é meio que um jeito de funcionar que te coloca nessa condição de melhor decisão clínica, no fim das contas, né? Nós temos nossos vieses também, né? Não só o paciente, né? São duas pessoas Exatamente. ali. Então, Exato. assim, o Paulo perguntou se já chegou a ter algum familiar para acompanhar algum paciente, se já teve uma situação assim. Provavelmente esses pacientes bastante, com muito sofrimento, Sim. provavelmente é isso que ele está querendo dizer com o doutor. Nas vezes em que eu atendo esse tipo de paciente com um quadro mais agudo, você vê que quando a pessoa traz um familiar, você já toma aquilo como, né, uma necessidade da pessoa, eu tenho que estar acompanhado. Então, já tem a relação com essa condição ali da fragilidade ou da dificuldade que a pessoa está vivendo, né? Então, acontece demais. Eles vêm muitas vezes acompanhados. O É Everton está interessante comentando o. aqui, por várias síndromes podem estar juntas. Identificar a mais dominante nos dá mais chance de sucesso na linha. Perfeito, concordo. Algumas situações a gente acaba tendo sobreposição, né? Então você tem um desarranjo e depois você descobre que tem uma disfunção junto. Então, às vezes, o desarranjo antero-posterior também acontece nisso aí. E esses casos acabam culminando com uma condição mais complexa, mais cronificada, né? Isso. O Roberto está perguntando aqui: pacientes evoluem por uma dependência emocional, né, ao fisioterapeuta, muitas vezes já aconteceu com você, dessa dependência do profissional, né? É aquele locus de controle externo, né? É colocar realmente sua saúde na responsabilidade da mão de outra pessoa. Você Algumas sabe pessoas têm essa que, dependência. você sabe que assim, ó, eu sou muito direta, sabe? Então, por exemplo, às vezes o paciente, ele vai ficar, se ele estiver comigo ali no tratamento, ele vai ser empurrado para sair da zona de conforto dele. Então, não é muito o meu perfil de adular o paciente, de, sabe, de reforçar um processo, às vezes, de dependência. Na verdade, eu tento empurrar o quanto antes para ele ir para uma atividade física, sabe? Eu tento deixar isso muito claro, os objetivos desde o início. E não, eu acho que quando ele volta, né? Alguns voltam, outros não. Quando ele volta para aquela visita de reavaliação, passado um ano, ele geralmente volta para contar o que ele cresceu, o que ele evoluiu durante esse tempo. Então, eu não vejo tanto esse perfil, não, sabe? Talvez eu seja mais, sei lá, eu sou meio brava, sabe? Na verdade, com os meus pacientes. Eu não sou muito de passar a mão na cabeça, não. Às vezes eu acho até que eu deveria ser um pouco mais doce, mas eu tendo Mas não a parece, não. pontuar Parece ser brava, não. mais. Eu tendo a pontuar mais, eu tendo a chamar a responsabilidade, eu tendo a apontar, ó, isso aqui você não está fazendo, isso não é bom para você, eu não vou Educar, né? resolver o seu problema, entende? Então, é mais por aí, sabe, Roberto, que eu levo. O Paulo perguntou, bacana, se você já chamou algum familiar no consultório.
né, para algum parente do paciente lá? Olha, só em problemas de tradução. No caso, por exemplo, se o paciente tiver uma ideação suicida, ou tiver algum quadro que você acha que é depressão, e como é que você faria isso? Aí já é uma pergunta minha. Eu já Já tive você fala com pacientes, ele ou você fala com o familiar? eu já tive paciente em quadro de psiquiátrico mais sério, aí eu, nesse caso, eu mantenho contato com o psiquiatra, entendeu? Então, eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 psiquiatras que já me mandaram paciente, e aí eu mantenho esse contato com ele, ou com o psicólogo, quando é o psicólogo que me manda. Aí eu, porque se ele já está tendo esse acompanhamento, eu entendo que esse profissional é que é o mais indicado para ter essa comunicação com a família nesse sentido aí, né? E mantenho sempre essa conexão ali com as atribuições, né? Então, assim, minha atribuição é cuidar da saúde músculo-esquelética, que eu sei que vai interferir na saúde emocional, psíquica, social dessa pessoa. Profissional Bacana. também, né? Uma colega falou atrás da empatia, a gente não comentou, que a gente comentou rapidamente, mas a empatia é isso, Não, né, teve Michele? o Não é. Pesolato ali falando que eu mandei para casa fazer exercício, ficou óbvio quem dá as ordens. É, aqui em casa quem manda sou eu, entendeu? Pode perguntar pro meu marido. Brincadeira. Alguns colegas, desculpa, algumas pessoas acham que empatia é você tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Isso não é empatia. A da Uhum, empatia é você compreender a pessoa e tratá-la da forma com que ela gostaria de ser tratada. Né? uhum. Então, essa aliança terapêutica depende muito dessa empatia. Às vezes, até quando a gente fala alguma coisa com o paciente, né? Essas palavras, né? Então, Aham. essa fisioterapia informada psicologicamente, né? O Adriano está aí, Uhum, é o uhum. mestre nisso. Até essa comunicação assertiva, né? De não falar aquelas É, palavras que geram nocebo, que aumentam hipervigilância, catastrofização, cinesiofobia. Então é importante a é. gente ter muito cuidado com isso. E aí entra na parte da educação da dor, né? Da educação e neurociência da dor. Eu acho que uma coisa que não ajuda é reforçar ou alimentar a fragilidade da pessoa. Não significa que você não vai ser sensível à dor da pessoa. Eu consigo ser muito afetuosa com a pessoa, entende? Mas sabe aquele afeto que também dá bronca na hora certa, que também fala a verdade para a pessoa? Ó, você tá aqui, você tá pagando a consulta, você me procurou para te ajudar. Vamos ser sinceros, né? Qual que é o problema? Né? Que você quer? O que você quer de fato para você? Você está caminhando nesse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui vai te levar para tal e tal e tal situação, que é aquilo que você temia. Então, vamos repensar isso. Teve uma vez que eu achei muito interessante esse caso, que é uma senhora árabe. As mulheres árabes, elas é assim, ou amam ou odeiam. É impressionante, elas não têm meio termo. E eu consegui fazer uma aliança terapêutica muito boa com essa senhora, uma senhora de 60 e poucos anos. O prazer da vida dela é cozinhar para os filhos, cozinhar para a família, receber todo mundo em casa, fazer aquelas comidarias. Porque árabe faz comida assim, eles botam aquela mesa e tem, cara, tem uns 50 pratos diferentes na mesa. E Gosto de ela quibe. estava triste que ela não conseguia ficar em pé para poder cozinhar. E com muito medo, e enfim. E aí o que acontece? Eu conversei com ela, tratamos a dor dela e eu vi que chegou num ponto em que ela não conseguia passar para etapa da, tipo assim, eu posso, eu consigo, eu vou fazer tal coisa. Eu peguei no braço dela, falei assim, vem aqui, vamos ali. Aí nós pegamos, eu peguei ela, desci com ela, desci as escadas com ela e fomos conversando. Vamos ali que eu quero te mostrar um negócio. Aí fui andando com ela, descemos a escada, demos a volta no quarteirão. Mas aonde nós vamos? Não, calma, vai dar tudo certo, confia em mim. Dei a volta no quarteirão inteiro, desci da clínica, passamos,
tinha vários acidentes no passeio, e ela morrendo de medo e tal, mas a gente foi conversando, eu fui distraindo ela com a conversa, passamos, tal, voltamos, subimos as escadas, não deixei subir de elevador, subimos as escadas, chegamos lá no consultório. Aí nós sentamos no consultório, falei assim, agora nós vamos conversar. Aí, depois disso, eu fui explicar para ela tudo que ela fez. Nós andamos por 15 minutos e aí, quando ela voltou para o consultório, ela já estava entendendo o que eu estava explicando para ela. Porque se eu não tivesse mostrado, se eu não tivesse descido e mostrado, não ia conseguir entender, entendeu? Não ia caber na experiência dela, não caberia aquilo. Foi necessário mostrar, foi necessário ir, fazer a coisa acontecer e falar, você tá vendo que dá certo? O exemplo arrasta, né? É isso. É. E é importante o que você falou, a questão do ensinar a pescar, não entregar o peixe para o paciente. Então, acho Uhum. que ensinar a pescar, ele aprende. Né? E eu acho que quando você falou aí de você mostrar, aí ele aprende para sempre, ele compreende. Aí é a questão do envolvimento, né? Que a gente Isso. comentou nas outras lives lá. Né? Uhum. Então, isso aí bacana. O quanto que o paciente, mostrar ao paciente o quanto que ele é capaz, né? Fisioterapia é para Exatamente. isso, né? É para Exatamente. mostrar o que ele pode fazer. É. Bacana, essa frase é muito legal. É, porque assim, a gente não tem noção do que a gente é capaz, né? É engraçado porque nessa quarentena eu comecei a. Eu falei assim: eu quero aprender a meditar. Nunca tinha feito nenhum curso. Aí eu peguei um livro, comecei a ler o livro, comecei a estudar, igual eu faço com tudo, né? Vou lá na internet, hoje em dia tem tudo na internet. Passei uma tarde estudando sobre isso e comecei a pôr em prática isso, né? E é muito interessante porque a gente não tem noção do que a gente é capaz, né? Até que a gente se propõe a especular, né? Deixa eu tentar fazer tal coisa, deixa eu expandir um pouco essa minha habilidade aqui, deixa eu experimentar ter uma força diferente, desenvolver esse músculo diferente aqui, né? E é nesse sentido assim que eu penso que a gente tem que tentar colocar esses pacientes nessa vibe, né? Nesse estado de querer melhorar, e, enfim. Quando eu consigo isso, gente, para mim é cumprir minha missão ali, entendeu? Ainda que o paciente saia com um pouco de dor, porque a gente sabe que no caso de dor crônica, às vezes isso acontece, a pessoa ainda vai, Mas sai independente, né? mas Mas sai sai mais independente. autônomo, mais independente, sabendo que aquilo lá não vai criar maiores problemas, que aquela dor não vai, claro, depois de avaliar, depois de classificar, depois de já explorar que o problema realmente chegou naquele limite, cara, vai viver sua vida, né? Vai desenvolver outras áreas, outras habilidades, não fica pensando em dor. E às vezes a gente tem que fazer isso ensinando mesmo, né? Não ficar focado na dor. Às vezes até o fisioterapeuta faz isso, né? Fica preocupado com a escala visual, esquece da função, esquece de todas as outras essas características, né, biopsicossociais e foca Isso, na dor, isso. né? E assim, e tem outra coisa também, né, Michele? Tá sem dor, tudo bem. Tá com um pouco de dor, tudo bem também. Então, assim, faz parte da vida, né? Dor é um mecanismo de consciência, Hum, realmente é um alerta. Existem várias coisas que estão mandando informação para o cérebro da gente, né? hum. Assim, essa palestra do Harari é interessante. Eu quero ler esse livro, Sapiens. Com certeza tem gente aí que já leu. Mas ele fala que tudo é algoritmo. Então, assim, essas decisões, que ele chama de dramas das decisões, né? Decisões dramáticas. Na verdade, quando a gente fala uma coisa, na verdade, já tem um algoritmo de todas as de coisas passadas no cérebro da gente que vai fazer com que a gente responda aquilo. Uhum. Então, o modelo biomédico, a bisavó passou para a avó da gente, que passou para a gente, que passou para a mãe. Então, isso está enraizado, né? São Uhum. crenças enraizadas e você tirar a raiz é mais difícil que você tirar um galho. Então, eu acho que é um passo a passo, é devagar e sempre, a gente não pode desistir, né? Porque é um aprendizado não só para o paciente, mas para a gente também, o profissional também, né? Isso, exatamente, exatamente.
Bacana. É, Vamos ver minha se tem mais gente, olha. alguma. Eu já vi esse O Calm aqui, Mind, né? Legal, é. muito legal. Tem a questão do Mindfulness, né? Eu ia te perguntar Uhum. se você usa alguma estratégia, porque você já comentou dos livros, então para a gente tentar mais ou menos ir Não, fechando, ó, você né? sabe o que que eu Do Mind ou de mais. música, alguma coisa assim. Não, o que que eu Ótimo. mais indico para o meu paciente crônico e tenso, aqueles pacientes mais tensos, sabe? Que tem uma carga de trabalho muito grande, de estresse muito grande. Eu uso muito as técnicas da eutonia. Eu gosto muito dessa técnica. Eu nunca fiz curso, mas eu estudei muito e pratiquei mesmo em mim e alguns pacientes também. Tem uma técnica lá que chama passividade voluntária, que você deita no chão firme para você tomar referências do nível de tensão do seu corpo e vai relaxando progressivamente. Isso facilita muito a soltura do corpo como um todo, né? Os mecanismos ali de cicatrização por conta da circulação que vai se aprofundar mais. E eu acho ela meio milagrosa, entendeu? Porque tem momentos que, sabe assim, quando você não sabe mais o que fazer com o paciente, eu boto ele no chão, deita e vamos fazer um relaxamento. 10 minutinhos de relaxamento, a gente volta para o exercício, começando com as alternativas de força, e às vezes as coisas acontecem de outra maneira. Então, eu uso demais essa técnica, tem vídeo que eu já gravei sobre isso também, porque eu acho que ela realmente é uma mão na roda, assim, para ensinar a Agrega, né? relaxar. É. Porque depois que relaxa, o corpo movimenta de outro jeito. Você quebra ali o vício, Ciclo. né, da tensão, o vício de estar sempre armado, né, para fazer alguns tipos de movimento. Então, me ajuda bastante a aplicar essa técnica aí com os pacientes. Eu já vi algumas pesquisas assim, mesmo com rato de música clássica, alguns tipos de música terem interferências muito positivas na dor. Em Uhum, humanos eu nunca vi. Se alguém já viu, comenta aí. uhum, Mas tem a hora também da gente ter a carta na manga desse multimodal, que talvez seja bom para aquele paciente, né? Não é que a gente não vai seguir a ciência, mas nós estamos extrapolando aqui, né? Nós estamos usando a educação, estamos usando o exercício, né? Que vai fazer o top-down lá, vai liberar endorfinas, né? Mas a gente está também tentando, dentro desse componente, né, ajudando esse paciente com uma outra body mind, é isso mesmo, com outra técnica que vai agregar valor à conduta, né? uhum. Então a gente entender as técnicas nesse sentido, né? Só para, não sei se foi o erro de digitação, mas é eutonia. Eutonia, a harmonia do tom, É, né? fonia de fala, Pode ser erro de isso mesmo. digitação, não sei. Mas é Bacana, técnica de body mind mesmo, de conexão mente-corpo, né? É bem interessante. bacana. Vamos Pessoal, tem liberar a mais alguma galera? Que eu acho pergunta? que eles já Vamos, estão cansados da sexta-noite, gente, né? né? Então, assim, fica essa dica, né, Michelle, Aham. da importância da gente se qualificar, né? O paciente com dor crônica, ele não é aquela corrida de 200 metros, é uma corrida de 800 metros com obstáculo, ou seja, ele tem realmente, a gente tem que nós temos que ser mais capacitados para atender esse paciente com todas as técnicas e com tudo isso que a gente pode agregar, né? Eu acho que investir na qualificação pessoal é importante e essas lives eu acho que têm servido para isso. Isso é muito ético, né? Isso é ética profissional. Investir em educação continuada, participar de um grupo de discussão, né? Eu acho que isso, né, alinha com tudo que a gente está falando. A gente está fazendo as lives para discutir, mas para também ajudar pacientes, né? Porque o final de tudo, lá o Robin, tem 7 anos que o Robin nos deixou, né? Ele criou o método Mackenzie e milhares de fisioterapeutas aprenderam aquilo e a gente, vamos colocar aí, dentro desse processo educacional, como diz o Paulo Freire, né? Que a educação, ela não transforma, enfim, se ela transforma pessoas, né? E as Exato. pessoas transformam o mundo, né? Então, eu acho que o Liberato ensinou esse tanto de gente, e a gente levando qualidade de vida para esse tanto de gente. Então, olha a rede que se forma do bem. A gente está precisando disso, né? Cada Isso vez aí. mais. Isso aí.
e sabe-se lá mais o que que tem para a gente descobrir pela frente, né? Tem tanta coisa aí que a gente precisa melhorar o modo de lidar com esse paciente dor crônica, porque como você comentou do Covid, né? O Covid está nos dando um exemplo do que o problema da mobilidade causa. Só que o problema da dor crônica é um problema de mobilidade também e que parece que ele passa desapercebido, só que ele impacta fortemente na nossa sociedade de maneira geral. Então, uma vez Sim. que você tem aí uma pessoa com uma dificuldade de mobilidade, seja ela qual for, ela vai ter problemas profissionais, ela vai ter problemas de deslocamento, problemas de relações, problemas de mobilidade, né? Então, é um problema que vai afetar muito, 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 muito. E a gente precisa de tecnologias cada vez melhores e soluções melhores para dar para esses pacientes. E eu A queria pandemia agradecer. veio, Pode falar. a pandemia veio para mostrar para a gente que a gente não tem controle sobre nada, né? Mas a gente tem controle do que fazer com essas situações, né? De como que a gente vai lidar com essas situações. Isso é consciência, né? Então, eu acho que a gente não tem remédio mágico para a dor, mas tem tratamento, né? E a gente está chegando lá. Então, assim, pode encerrar, Michele, pode. Não, é isso aí. Vamos, que fique aí a reflexão, né? E o convite para continuar mesmo, porque eu acho que está sendo muito bom esse momento aqui de discussão. Gostei da dica lá do Roberto, falando para ir todo mundo para o Zoom, cada um com a taça de vinho. Eu vou levar minha água, fazer um brinde ao Robin, né? Que temos aí essa figura, a sorte de ter vivido na mesma época que ele, que o método que ele Brindar com fez. água. É isso aí. Gente, Michele, muito obrigada, viu, obrigado. pela presença de Obrigado por vocês. todos aí. O Éder me pediu, Tá. vamos ver se é Ele quer possível, falar, né? Michele. Ele queria que eu saísse rapidinho, que você chamasse ele. Será que tem Tá. como? Vamos tentar, eu Tá, vou então, tentar. pessoal, abraço, boa noite. Obrigado. Cadê você? Cadê você, Éder? Será que ele foi embora? Tá aqui. É isso aí, a dor crônica é pandêmica, é isso mesmo. E aí, Éder, tá ouvindo? Tudo bem, Michele? Parabéns, hein? Obrigada. Fantástico. O André na condução, por isso que tinha que ser o André mesmo. Ele domina bem. A filosofia com a dor crônica andam de mãos dadas. Eu Meus gosto dessas parabéns, tá? modas. Não era para o André ter saído, não, mas já que ele me colocou nessa fogueira, Entendi. pessoal, Disse que você tinha uma a gente novidade, queria né? Um agradecer muito. presente aí para terminar. É, a gente quer agradecer demais vocês aí pela participação. Obrigada. Lembrando o comentário do André, que não foi uma live do grupo, não é do Instituto, para não confundirmos as coisas, tá? Para não recair muita responsabilidade. É um grupo de discussão que nós estamos tendo, aprendemos muito nessa semana. Novidades, não é muita coisa não, mas assim, agradecer antes, eu já estava com essa ideia na cabeça, aí o Paulinho deu ontem a live, como se tivesse, me desse um empurrão no grupo. Aí eu agradeci muito ao André, porque eu chamei, apresentei o projeto, a ideia para o André abraçou. E por diversas vezes o André, que eu naquela ansiedade, queria que tudo desse certo, o André falou, Éder, calma, que vai tudo dar certo. Agradecer você, Guilherme, Everton, Márcio, Cris,
para ter vocês terem aceitado essa empreitada com a gente também, nessa primeira série. Como a primeira série deu quórum, aí vem as surpresas, né? A segunda série, galera, conseguimos fechar a data. Vai ser no primeira semana de junho, tá? Então aí a galera tem 2 semanas para meditar sobre as lives, estudar um pouco, ouvir um pouco mais. A Mizuno, a Vivian Mizuno diz que semana que vem tem um webinário do Instituto, não sei se é o Instituto Brasil ou o Internacional dos Estados Unidos, mas vai ter um webinário. Então vamos ter 2 semanas aí para a gente estar, quem quiser, tá revendo as lives, né? Então é só para avisar que temos aí a segunda série, tá bom, pessoal? Muito bom. Vai ser um prazer de novo ter vocês. Excelente. E né? E a segunda surpresa é que todas as lives estão salvas no YouTube. Desde do Guilherme, desde o Everton e a do Márcio. Que a Cris, a sua e a do Paulo foram salvas no GTV. Mas conseguimos fazer um esquema de jogar todos para o YouTube. Inclusive a sua, daqui a pouco, encerrando, já vai para o YouTube também. Tá? Então, quem quiser entrar lá e pegar, vocês... Pegar não, desculpa. Quem quiser ver, já pode entrar no... Eu acho que tem que digitar, né, André? Depois o André coloca aí. Eu acho que é a primeira série de live do grupo Discussões MDT. Aparece todas lá na ordem e nas datas e com os colegas palestrantes. Aí, se vocês puderem, quando entrar, clicar e fazer algum comentário, vai fortalecer cada vez mais o nosso trabalho nessas joinha discussões, também, né? tá bom? Deixar um like. Isso, deixar um like lá. Para a segunda semana, desculpa, para a segunda série, já tem quase todos confirmados palestrantes, tá? Tá faltando, acho que 1 ou 2 que estamos analisando ainda. Nós, assim, eu não tomo as decisões sozinho. É um grupo formado desde 2013, então sempre tenho colegas que estão por trás, discutindo para chegarmos aqui. O problema é que sempre desses colegas, eu que dou a cara a tapa, né? Mas estamos todo mundo no mesmo barco, tá, galera? Liderança é assim, ué. O que vai fazer? Tem que ter líder. Então é isso, a surpresa. Eu não vou citar o nome da galera, mas os temas também são variados. Todo mundo vai gostar. Vai ser fantástico. Excelente. Tá, muito bom. Já é um sucesso esse processo aí. E eu queria aproveitar e agradecer. Eu acho que foi uma grande honra para todos nós que participamos dessa primeira rodada. E assim, gente, é muito legal, assim, a gente para fazer um balanço, né? Eu acho que todos nós aí, com a sua experiência, seja módulo dos iniciais até os módulos avançados, até o diploma, a pessoa vai tendo os seus aprendizados, né? Então, vale a pena compartilhar. Eu fico, assim, muito feliz pelo empenho de vocês. Vocês foram, assim, muito bons mesmo, sim. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Galera, outro recadinho. O grupo do WhatsApp só comporta 250 colegas, tá? O grupo está cheio. Então, devido a essa live, muitos colegas têm até fila de espera, em 10 ou 15 colegas, para quem for sair. Mas eu acho que depois dessa, acho que dificilmente alguém vai querer sair. Então, estamos migrando aos poucos para o Telegram. Nós não vamos jogar todo mundo direto, até porque nós não queremos divulgar, por enquanto, o link. Porque senão vamos colocar 20 mil colegas lá dentro que não tem nenhum mínimo, o mínimo do módulo A. Então, muitos colegas já falaram comigo no particular, e estou acrescentando esses colegas aos poucos, tá? Então, as informações que tiverem no Zap também terão no Telegram. Só para deixar isso registrado também. Muito bom.
Vai lá, Michele, toca a Não, bola não, agora, acho que você. é isso, né? É isso. Eu acho que missão cumprida. Tá bom, Parabéns. Muito bom. ótimo. Fechamos com chave de É isso ouro. aí. Excelente, André. Obrigada pela presença de Tchau, todo mundo Michele, até boa noite. agora. E aí, boa noite, bom final de semana para vocês e ótimos estudos. Até. Até logo. Tchau, Tchau, pessoal, tchau. boa noite.